E o Olha o gancho que o Rafael fez, você viu? O ministro Dias Toffoli... É bom, né, meu? O ministro Dias Toffoli pediu para parar o julgamento sobre... que não é um julgamento sobre descriminalização da maconha, né? O que o Supremo Tribunal está fazendo é o seguinte... Eu vi essa foto aí e falei, pô, será que isso pode dar cadeia? A foto? Não, acho que não, né? Tô brincando, claro. É gatilho isso, hein? O que o Supremo Tribunal Federal vai decidir é... Gente, vocês estão demais. Gente. O que o pessoal vai decidir é quanto é crime e quanto não é crime. Porque hoje é o policial quem toma essa decisão. Ele tá... É claro, você chegar lá, o cara tá com um tijolo de maconha. Porra, aí, né? Mas o que é quantidade para uso pessoal e o que é uma quantidade que transforma aquela figura num traficante? O ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, disse que pode existir um critério racial e social para decidir que um preto pego perto de uma favela com uma determinada quantidade de maconha é traficante. E aí ele vai ser processado como traficante. E um branco, numa área nobre, pego com aquela mesma quantidade de maconha, ele pode ser tratado como usuário. Então, para evitar que o critério não seja preciso, o Supremo Tribunal Federal quer estabelecer um limite. O ministro André Mendonça, que tinha pedido vista do julgamento lá atrás, votou provisoriamente por limitar a 10 gramas de maconha a quantidade a ser considerada para consumo próprio e não tráfico. Ele ainda deu 180 dias para o Congresso Nacional fixar critérios para diferenciar usuário e traficante. Em seu voto, o André Mendonça, que é o ministro terrivelmente evangélico, indicado para a Suprema Corte pelo ex-presidente Bolsonaro, foi o ex-presidente Bolsonaro quem se referiu a ele, assim, antes até de ser indicado, se lembra? O presidente disse, eu quero indicar alguém terrivelmente evangélico. Mencionou dados de saúde pública para se posicionar contra a despenalização do porte de maconha em pequenas quantidades. Abre aspas. Não se trata de vida privada, se trata de danos à saúde pública, aumento de suicídio, aumento de acidentes. Disse, rebatendo o que chamou de uma imagem falsa na sociedade, que a maconha não faz mal. Concordou Cássio Nunes Marques, mantendo a quantidade de drogas indicada por Zanin de 25 gramas. Ele também foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, cuja base eleitoral é manifestamente contrária à descriminalização de drogas e favorável ao encarceramento. O próximo a votar seria Luiz Fux, mas Dias Toffoli pediu vista. Está 5-3, então, 5 votos a favor do tratamento de quem porta uma determinada quantia como usuário e 3 votos contra. Esse é um tema difícil, né? Eu não sei, a única coisa que eu consigo pensar é a seguinte, do jeito que tá, não tá funcionando, né? Eu inclusive citei isso numa entrevista esses dias que eu fiz. Eu moro aqui perto do aeroporto de Congonhas. Tem um lugar ali, tem uma favela ali e tem um lugar chamado Drive-Thru das Drogas. O JT, antigo Jornal da Tarde do Grupo Estado aqui em São Paulo, há mais de 20... Eu me lembro de uma capa em 1997. Eu fui pesquisar, mas certamente tinha capa antes disso. O JT pegava um fotógrafo e colocava num alto de um prédio que tem no bloco seguinte, no quarteirão seguinte a esse Drive-Thru das Drogas. E o cara ficava lá em cima, filmando as pessoas. Por que chama Drive-Thru das Drogas? Porque os caras passam de carro e não precisam parar. Né? O traficante fica ali na esquina e todo mundo sabe como é. Por que todo mundo sabe como é? Quem passar por ali, eu tô falando da Avenida Roberto Marinho, quando você vai fazer a curvinha para pegar a Washington Luiz sentido Zona Sul, sentido Interlagos. Quando passa por ali, fica um cara agora com uma maquininha, juro por Deus, eu moro lá perto, pô. O cara fica com uma maquininha na mão de débito e crédito. Assim, ó. O trânsito é ruim ali, né? Porque é uma alça pra Washington Luiz. Se o cara tá com a maquininha na mão ali, né? Pra quê? Só pode ser pra vender. Agora não é mais dinheiro, não precisa usar dinheiro. Você pode pagar no débito ou no crédito. Do jeito que tá, não funcionou. Porque esse sujeito que tá com a maquininha na mão lá, vamos imaginar
que a polícia o prenda e o leve para cadeia. Não estou dizendo que não tem que prender. Ele é traficante, né? Ele tá cometendo tráfico. Mas ele vai ser substituído no minuto seguinte. No minuto seguinte tem 2 para trabalhar no lugar dele. E se prender os 2 tem 4. Se prender os 4 tem 8. Se prender os 8 tem 16. E assim vai. Então assim, eu não sei. Aliás, ainda bem que eu não sei, né? Porque ninguém sabe qual é a saída para isso. Mas assim, do jeito que fizeram, não parece que funcionou. Não sei o que vocês acham, Emanuel. Rafael, você colocou um ponto interessante, mas veja o seguinte, a gente nem tem como saber se não funciona, porque tem um problema preliminar. O que acontece no Brasil? No Brasil não funciona a repressão a nenhum tipo de crime. De modo nenhum. Por quê? Porque no Brasil, se você tiver bons advogados, a jurisprudência hoje da Suprema Corte é que você só é considerado culpado com a sentença penal transitada em julgado. O que isso quer dizer? Quando não couber mais recursos. Sim. Só que o Código de Processo Penal brasileiro e a maneira que as nossas cortes são constituídas e orientadas é feito para que os processos em geral demorem. Os processos criminais demoram porque, obviamente, nós temos muitas autoridades que são réus criminais, então eles não têm interesse em consertar o sistema. E o processo civil, que é aquele que não diz respeito a crime, ele é lento no Brasil, porque um dos principais réus no Brasil, talvez o maior réu no Brasil, é o governo federal, junto com as suas empresas e as suas entidades estatais. Então, para o governo federal, rolar a dívida na justiça é mais barato normalmente do que rolar a dívida na Selic. Então, em função disso, a justiça no Brasil ela é propositadamente lenta, porque quem poderia consertar não quer consertar. Então, a gente não tem como saber verdadeiramente se teve uma falha, porque a falha é sistêmica no Brasil. Mas vamos pegar exemplo de outros países em que a justiça funciona e existe a falha. Onde é que nesses países, quando o tráfico de drogas, o combate ao tráfico de drogas funciona? Quando você persegue o dinheiro. Não adianta você perseguir o aviãozinho da esquina, porque realmente ele vai ser substituído. Mas o topo, os bilhões e bilhões de reais, dólares e euros que são obtidos com tráfico doméstico e internacional, esse dinheiro, se você tivesse mecanismos de realmente caçar esse dinheiro mais rápido, você iria desbaratar várias organizações criminosas. Mas aí, de novo, não existe o incentivo a que isso seja desbaratado por conta de quem se beneficia desse sistema. Essas pessoas têm acesso à possibilidade de contratar lobbies, de influenciar o Congresso Nacional, de influenciar decisões judiciais por meio de teses de grandes juristas, e isso faz com que o combate ao tráfico de drogas no Brasil seja sempre prejudicado. E aí, como uma espécie de resposta à sociedade, o ataque sempre é contra o aviãozinho que está na ponta ali do tráfico, que no final do dia é o menor elo da cadeia, porque é exatamente o que você disse, ele vai ser substituído. Não quer dizer que possa ficar livre. Não, claro, mas ele vai ser sempre substituído muito rápido. É enxugar gelo, né? No topo é que é mais difícil, você conseguir alguém que consiga ter uma inteligência, uma organização, uma sofisticação de montar uma organização criminosa que fatura bilhões e bilhões, você realmente afastar esse e prender o dinheiro torna muito mais difícil você criar uma outra organização tão rapidamente. Mas tem razão, o aviãozinho ele é substituído instantaneamente. Eu não sei, sabe o que eu tendo a pensar, Aldrin? Se o cara quer fumar maconha, o que eu tenho a ver com isso? Entendeu? Assim, não é permitido beber? Eu acho tudo muito subjetivo. Na prática, isso já acontece, né? Essa questão. Pô, você vai no estádio de futebol, cara. Você citou o exemplo aí do como é que é drive-thru das drogas? Drive-thru das drogas. Então, todo mundo sabe onde é que vende. Pesquisem aí, drive-thru das drogas, São Paulo, Aeroporto de Congonhas, vocês vão achar as reportagens. Qual é o endereço mesmo, Pacete? Como é que é? Washington Luiz, você falou? Não. Curiosidade jornalística, pô, vou lá ver. Eu e o Thiago, nós vamos lá. É a Avenida Roberto Marinho, a alça de acesso para Washington Luiz, sentido Roberto Interlagos. Marinho, com Washington. Obrigado pelo serviço, Rafael Colombo. Mas eu acho que vocês já cobriram bem esse assunto. O que eu acho que falta falar é que eu acho incrível como essa pauta nas redes repercute assim. Ah, você viu? O STF vai liberar todas as drogas. Ah, você viu? Tá liberado o porte de droga agora. O STF tá se metendo em tudo. O STF não sei o quê. Cara, não é nada disso. É muito louco, né? Como nesses tempos de extrema-direita tão ativa, tão profissional nas redes sociais, a gente precisa ficar voltando nessas pautas para falar sempre as mesmas coisas, né? Esses temas, por exemplo, como Lei Rouanet, toda hora você tem que ficar explicando como é que funciona a Lei Rouanet, vacina, tem que vacinar. E essa pauta agora, pô, o Supremo não está liberando todas as drogas, não se trata disso. O Rafael explicou bem aqui no início, mas é importante sempre repetir, porque eu recebi ontem no WhatsApp,
Ah, você viu? O Supremo tá liberando. Vai liberar tudo agora. Vai ter drogado em tudo quanto é lugar. Vai ter que dividir seu quarto com um maconheiro, né? Você tem que explicar que não é nada disso, não é nada disso que está acontecendo. É que Twitter é um mundo não sei se nem da ignorância, porque as pessoas são piores do que ignorantes. Cara, elas têm vontade de não aprender. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.